Aí depressa teu dia de luz, juntos no lar, sempre morar. Oh, que saudades que anseios. Nada no mundo me pode afastar nunca do Mestre Divino. Tenho desejo de sempre cantar, Jesus, tudo és para mim. Tenho saudades de ti, meu Jesus. Aí depressa teu dia de luz, juntos no lar, sempre morar. Oh, que saudades, que anseios. Mais do que o mar é profundo esse amor de Cristo, Mestre divino. Sempre levar-me também de favor, Jesus, tudo és para mim. Tenho saudades de ti, meu Jesus. Aí depressa teu dia de luz, juntos no lar, sempre morar. Oh, que saudades, que anseios. Podem amigos aqui me trair, mas nunca o Mestre divino. Seu grande amor não me deixa cair, Jesus, tudo és para mim. Tenho saudades de ti, meu Jesus. Aí depressa teu dia de luz, juntos no lar, sempre morar. Oh, que saudades, que anseios. Bom dia a todos. Que hino mais lindo, né? Ele nos faz lembrar que nós estamos com saudade do nosso Jesus. Louvado seja Deus, porque está bem perto de nós voltarmos para casa. Que Deus possa ser com você nessa manhã. Que Deus possa falar ao teu coração. Bom dia, Roberta. Bom dia, Elô. Nós também estamos com saudade de você. E é uma alegria a gente sentir saudade dos nossos queridos. Que Deus possa ser com você. Nós vamos agora dar início com duas orações. Você vai fazer uma oração, eu vou fazer a primeira oração e você vai fazer a segunda. E depois nós vamos dar início à mensagem, tá bom? Então vamos orar. Bondoso Deus que estás nos céus, nós estamos felizes, Senhor, porque nós temos uma esperança no nosso coração. E a esperança que o Senhor nos reavivou agora com este hino é que muito em breve vamos ter um encontro contigo. Como nós ansiamos e como nós desejamos, tão logo ter esse encontro para nunca mais nos separarmos. Obrigado, Senhor, pela certeza que o Senhor nos dá de que o Senhor nos ama e que o Senhor já fez a sua parte e que agora precisamos de fazer a nossa. Agora, neste momento, abençoe, Senhor, a Roberta, que ela possa ser usada por Ti para trazer o seu recado do céu. Nós te pedimos agora que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo Deus, nosso poderoso Pai,
Nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor tem promessas para nós neste dia, nesta manhã. Então, que o Senhor se revele a cada um de nós. Que o Senhor, Deus, fale aos nossos corações, que o Senhor traga aquilo que nós precisamos para este dia e que o Senhor nos prepare, ó Pai, para as batalhas que porventura iremos enfrentar ao longo desta manhã e ao longo dessa jornada deste dia. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a Tua voz, a estar com o Senhor, a decidir estar ao Teu lado. Nós te louvamos pelo privilégio da vida e porque o Senhor nos concede a graça de podermos te buscar, de te adorar nesta manhã. Que o Senhor nos use, ó Deus, tanto ao falar quanto ao ouvir, e que as palavras sejam guiadas pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Roberta, aqui nós dizemos o seguinte: a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja Louvado bem-vinda. seja Que o Deus. Amém. Senhor possa te usar nesse momento. Amém. Em nome de Jesus. Bom dia a todas, todos que estão conosco nesta manhã. Bom, acho que só me apresentando, meu nome é Roberta, eu moro na cidade de João Pinheiro atualmente, no estado de Minas Gerais. E para mim é uma alegria muito grande estar com vocês nesta manhã, né? Louvado seja Deus. E eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 9. Nós vamos meditar em alguns versos desse capítulo e alguns versos também ao longo da palavra de Deus. E eu acho assim, eu acredito que Deus ele é muito perfeito e tem se revelado a nós ao longo desses dias, eu acredito, com mais intensidade. E o livro de Ezequiel, nós sabemos que ele é um livro profético, né? Um livro onde Deus ele anuncia que o povo de Israel passaria por mais um exílio, e nós sabemos que foram 3 exílios. E aqui no livro de Ezequiel, o profeta ele começa a falar que chegaria o 3º exílio, né? Jeremias ele já estava pregando e Ezequiel ele começa a anunciar que mais uma vez Deus precisaria usar da pedagogia de privar o ser humano da liberdade que ele tinha para poder continuar o processo da salvação na vida de cada um. E Ezequiel ele começa, né, a falar, logo ali no primeiro capítulo a gente já começa a ver que é um livro cheio de visões, onde Ezequiel ele verdadeiramente ele tem uma visão do trono de Deus, da glória do Senhor. E eu acredito que é isso que nós estamos precisando para esses dias em que nós estamos vivendo, né? É da glória intensa do Senhor. Esse hino que nós cantamos, ele fala muito ao meu coração, porque acho que todos nós estamos com o coração tanto apertados, né? Com saudades de casa, com saudade de algo que a gente ainda não viveu, mas que nós temos esperança que arde em nosso coração, porque tem ficado cada dia mais nítido que essa não é a nossa pátria, esse não é o nosso lugar, não é a nossa morada. E a Bíblia ela é bem clara em nos dizer que nós ainda estamos no exílio, porque essa não é a nossa casa. E o profeta, ele começa a ter uma visão e ele torna essa visão clara a nós, que nós temos a quem recorrer, existe esperança para nós. E o livro de Ezequiel, ele fala sobre isso. A gente sabe que o primeiro exílio aconteceu, só um minutinho, o primeiro exílio ele aconteceu em 606, quando Nabucodonosor ele invade pela primeira vez, né, 606 antes de Cristo, quando ele invade pela primeira vez. E todas as vezes em que isso aconteceu, Deus ele sempre procurou chamar a nossa atenção, chamar a atenção do povo. Deus ele sempre buscou nos alcançar e ao longo do livro a gente percebe isso e ao longo da Bíblia, né? Nós percebemos que Deus ele está sempre à nossa procura, sabe? E quando ele está à nossa procura, irmãos, nós precisamos ir ao encontro dele.
E aqui no livro, no capítulo 9 de Ezequiel, a gente encontra uma visão onde o remanescente, ele é selado, ao passo em que o ímpio, ele tem a sua sentença decretada. E logo aqui no capítulo 9, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: Então, ouvi que gritava em alta voz, dizendo: Chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Aqui a gente já começa a ver que não era uma visão de toda boa a se dizer, né? Nós percebemos que ao longo da Bíblia existem profetas que tiveram mensagens duras, mas antes dessas mensagens chegarem, Deus ele sempre procurou nos alcançar de forma amorosa, e é assim na vida até hoje, né? Quantos de nós às vezes passamos por tantos crisóis, que é o que nós estamos estudando na lição desse trimestre, com a finalidade de nos purificar, de nos aproximar do ideal de Deus, porque Deus ele quer promover em todas as suas ações a nossa salvação. Só que muitas vezes a gente olha para as nossas dificuldades e olha para a nossa liberdade como algo que é nossa por direito, que é próprio, que é minha. Mas até na nossa liberdade, a gente precisa entender que nessa liberdade eu não posso viver de qualquer jeito. E era isso que o povo de Israel precisava entender mais uma vez. E é isso que todos nós precisamos entender, que essa liberdade que o Senhor nos dá é cheia de responsabilidade, porque eu não vivo só para mim, eu preciso viver para a honra e glória de Deus. Eu preciso trazer para os meus dias essa saudade, esse anseio de ver o Mestre, de estar com Ele, de se preparar para esse reencontro, né? E a Bíblia diz, aqui no capítulo 9, que os executores eles já estavam prontos com as suas armas. E o versículo 2 diz o seguinte: Eis que viam 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte. E a gente sabe que o norte é direção à Babilônia, né? Tem um ditado popular entre os pastores que diz que o mal sempre vem do norte, né? E é verdade, nesse sentido espiritual, é que Babilônia vinha do norte. Então, eles olhavam para o norte e eles sabiam que de lá viriam seus executores. Continuando, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles, certo homem vestido de linho, com estojo escrevedor à cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Alguns comentaristas dizem que esse era o próprio Gabriel, né? O anjo Gabriel. Mas aí a gente vai chegando aqui em 2 textos fundamentais, que é o versículo 3, que diz: A glória de Deus, do Deus de Israel, se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Versículo 4. Ele disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Esse versículo 4, eu acho que é o ápice, o ponto alto desse capítulo, porque aqui vem falando que existe um selamento que foi dado para todos aqueles que estão insatisfeitos com as coisas deste mundo, para todos aqueles que gemem, que oram, que intercedem preocupados com a situação atual. E nós não somos cegos, né? Nós temos enxergado que existe algo muito estranho e até de certa forma amedrontador acontecendo no meio da igreja. E a gente percebe assim que infelizmente, o joio ele cresce junto com o trigo. E infelizmente, muitos daqueles que nós vemos que deveriam ser os atalaias, os reparadores de brechas, eles estão se revelando ser
não muito mais do que estes que não receberão o selamento que o Senhor tem para cada um de nós. E ao longo da Bíblia a gente percebe que sempre foi uma questão de adoração. Sempre foi uma questão de entender que nós, enquanto filhos do Senhor, nós precisamos buscar dele essa salvação, esse selamento, porque é o Senhor que vai nos dar, né? E o versículo 4 diz que ao passo em que a destruição estava chegando, Deus, ele separa o seu remanescente, ele sela os que são seus, com a finalidade de deixar bem nítido e bem claro que nós pertencemos a ele. Mas para receber este selamento, nós precisamos estar não em conformidade com o mundo, mas nós precisamos ser o oposto do mundo. Deus nos convida a sermos diferentes. E aí, irmãos, a gente percebe algo muito interessante, que a palavra de Deus é este tesouro inestimável. É a base, deve ser a base para a nossa vida. Porque se nós formos apegados apenas à instituição, ao nome adventista, a líderes, a pessoas, a nossa fé vai vacilar. O nosso pé vai titubear. Porque, infelizmente, no final de tudo, sempre será só nós e Deus. Graças a Deus que nós temos a Ele. Então, sempre vai ser eu e você com Deus. Então, nós não podemos nos apegar a seres humanos. Nós não podemos nos apegar a, a líderes de certa forma. Existe sim uma hierarquia e nós devemos respeitar. Porém, nós precisamos, antes de tudo, confiar única e exclusivamente em Deus. Os líderes, eles estão aí para ser os nossos guias, sim, mas a Bíblia diz que antes de confiar no ser humano, nós precisamos confiar em Deus. E antes de nós nos deixarmos ser levados pelas nossas próprias escolhas, nós precisamos aceitar esse selamento do Senhor. Confiar que Ele vai sim nos proteger. Porque ao passo, nós vamos continuar a leitura, ao passo que esse selamento acontece, o remanescente, o povo do Senhor, ele seria livre, ele estaria liberto das abominações que aconteceriam. E se a gente for dar uma olhadinha para trás, ao longo da história do povo de Israel, a gente percebe assim, que Deus ele sempre procurou falar aos corações. E Deus ele sempre deixou bem claro que muitas vezes seria necessário que o povo fosse exilado sim, que o povo passasse pela prova sim, para que eles aprendessem a depender de Deus, para que eles aprendessem a confiar no Senhor. E em uma das visões de Ellen White, quando houve o alfa da apostasia, quando a gente volta um pouquinho na história, a gente percebe que em um dos momentos mais aflitos dela, ela clama ao Senhor, misericórdia, Senhor, o que está acontecendo? E o anjo vem e dá a resposta. Ele diz assim, olha, apesar do que está acontecendo na igreja atualmente, a ordem é para que nós continuemos. Ele diz, né? E ele até usa a figura de um iceberg, onde ele fala o seguinte, que vai sim, a igreja muitas vezes vai passar por alguns conflitos e ela vai bater, vai sair ralada, muitas vezes esfaceladas, mas todas essas pedras geladas que cairão, elas vão acabar derretendo. Mas a igreja precisa continuar avançando. E o nosso coração, às vezes, enche de angústia ao perceber uma certa mornidão na igreja, ao perceber que existem tantas coisas acontecendo e você começa a ficar preocupado, Senhor, o que está acontecendo? É muito comum a gente ouvir hoje a frase, nunca pensei que eu viria em meus dias algo como isso, né? E a gente percebe que Deus ele está nos preparando para a crise final. E nós precisamos, agora mais do que nunca, nos firmar na palavra do Senhor. Buscar conhecimento, buscar sabedoria,
buscar nele a fonte para a nossa existência, né? Porque quando nós estamos cheios dele, né, a gente aprendeu, quando nós estamos cheios dele, automaticamente eu vou desaguar na vida de outras pessoas. Não o que eu sou, mas o que ele é em mim. E nós precisamos deixar bem claro para as pessoas que convivem conosco a quem nós pertencemos. E o povo de Israel, infelizmente, eles perderam o Senhor de vista e passaram a cometer adultérios espirituais. E isso tem se repetido nos nossos dias, infelizmente. E nós, às vezes, estamos trabalhando para o Senhor da obra, mas nós estamos esquecendo do Senhor da obra. E chegou a hora da gente parar, refletir e entender que nós precisamos fazer parte desse selamento. E aí o versículo 5 continua dizendo: aos outros disse ouvindo eu, passei pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, sem que vos compadeçais. E o versículo continua: matai. Matai velhos, moços, virgens, crianças, mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E aí, gente, esse versículo ele finaliza: começai pelo santuário. E lá no santuário a gente percebe que era para começar pela casa do Senhor. Então, essa limpeza, esse momento em que o profeta ele tem essa visão, ele diz o seguinte: olha, é necessário que se comece pela casa do Senhor. E eu estava lendo alguns comentaristas e vendo alguns pastores falando sobre o assunto, e todos eles chegam a um ponto de dizer o seguinte, que muitos daqueles hoje que estão na igreja, infelizmente, vão cair bem aqui nesse ponto, ó, porque a limpeza vai começar pela casa do Senhor. E o Senhor dá ordem para que assim seja, porque é necessário que a casa esteja limpa. Porque, irmãos, se tem um texto na Bíblia que eu sou assim, extremamente. Meu coração se estremece e eu sonho com isso, são os textos que estão em Joel, onde o Senhor ele diz que é para nós a promessa de que o Espírito Santo ele será dado a nós de maneira intensa, em profusão. E eu creio muito naquele texto, espero, aguardo, ansiosa, porque nós estamos cansados de ver desgraça, tormentas, dores e aflição. E aí o livro de Joel ele fala que o Senhor lhe dará sonhos, o Senhor dará visões, que o Espírito Santo será visível para aqueles que forem selados. E aí a gente percebe assim que dentro da casa do Senhor, no santuário, a liderança ela precisaria passar por esse momento, onde infelizmente o joio ele teria que ser arrancado. E nós precisamos nos colocar no seguinte pensamento: Senhor, se eu sou joio, me transforma em trigo. Senhor, porque eu não me conformo, eu não quero me conformar com esse mundo. E é o que Romanos fala lá no capítulo 12, versículo 2, que nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós não podemos ser iguais. Deus não nos chamou para nós olharmos para as coisas do jeito que estão, olharmos como se nós estivéssemos convivendo com mais uma situação, com mais um momento. Deus, ele nos chamou para sermos selados, mas ele também nos chamou para sermos diferentes, para sermos atalaias, reparadores de brechas, para sermos aqueles que estarão segurando sem medo, sem vergonha, a tocha da salvação que vem do Senhor. Que a gente levante e tremule a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, porque ele é o nosso grande general. Quando Ezequiel tem essas visões, ele sabia quem ele servia. E apesar da visão dele não ser uma visão fácil, ele acreditava que era a mensagem para o momento. Irmãos, esse hino que nós cantamos,
volta muito à minha mente, porque diz assim, olha, tenho saudade de ti, meu Senhor. E nós precisamos ter essa saudade. Porque a gente sente saudade, a gente sente falta daquilo que a gente ama, daquilo que faz parte da nossa história, daquilo que move o nosso coração, que traz coisas boas. Geralmente a gente não sente saudade de coisas ruins. E é exatamente isso, nós precisamos sentir saudades do Senhor. E quando a gente sente saudade, a gente se prepara para encontrar. Quando nós vamos fazer uma viagem, né? Quando a gente vai viver uma experiência com pessoas que a gente ama, a gente se prepara, a gente se organiza, né? Nós, assim, sentimos, assim, aquela ansiedade gostosa de estar com a pessoa amada. E é isso que nós precisamos sentir em relação ao Senhor. Porque o selamento, ele vai acontecer e já está acontecendo. Mas também a separação, a divisão também vai acontecer. Porque esse momento da história, ela começa pela casa do Senhor. Então, irmãos, em nome de Jesus, pela graça do Senhor, não olhe para a igreja atualmente tentando identificar quem é joio ou quem é trigo. Isso não compete a nós. Nós precisamos nos preocupar conosco, sabe? O resto é com o Senhor. O resto é com Ele. E aí precisamos estar atentos, porque a Bíblia ela é muito certeira em dizer que todos nós precisamos passar por esse selamento. Porque existe uma sentença para aqueles que não forem selados, né? Como nós acabamos de ler. O capítulo continua no versículo 7, dizendo assim, olha, então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, liderança. Enchei de mortos os átrios e saíram e mataram na cidade. Versículo 8. Havendo eles matado, ficado eu de resto, caí com o rosto em terra e clamei e disse, Senhor Deus, dá-se-á o caso de que destrua todo o restante de Israel, derramando o seu furor sobre Jerusalém? Perdão. E aqui a gente percebe assim que o profeta ele se angustia e o coração dele fica aflito, porque ele fala: Nossa, agora acabou, né? Se a liderança está caindo, se os irmãos estão morrendo, nossa igreja acabou. Mas irmãos, lembra que nós falamos? Esse texto, esse capítulo fala que existe um remanescente. E se você for voltar nos capítulos anteriores, a gente vai perceber que em uma das visões de Ezequiel, ele guarda o remanescente. E estes somos nós, em nome de Jesus. Precisa ser cada um de nós. Às vezes a gente olha para a Bíblia e lê alguns relatos bíblicos e fica pensando, meu Deus, misericórdia. Mas é bem isso mesmo. Nós precisamos olhar para os relatos bíblicos e clamar pelo sangue de Jesus para que a nossa vida esteja em conformidade com os princípios, com as normas. Tem uma frase que meu marido ele sempre diz, que ele diz assim, olha, princípios, eles não são negociáveis. Eu não abro mão de princípios. E a Bíblia, ela deve ser o nosso ideal, a nossa base, a nossa estrutura. E aqui nós vamos encontrar os princípios eternos para a nossa vida, para a nossa salvação. E o versículo continua, versículo 9. Então me respondeu, a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, irmãos. E aí a gente para e olha para a situação que o mundo está vivendo atualmente. E a gente olha com tristeza, né? É noticiário, são situações, são crises, são doenças. E aí, infelizmente, isso não se resume apenas a uma visão externa. Também existe isso acontecendo dentro da igreja, porque o povo de Israel e o povo de Judá deveriam ser aquele povo onde iriam proclamar as verdades. Eles foram colocados, a gente sabe, em um lugar estrategicamente
mostrado pelo Senhor para que eles fossem ali o referencial. E a gente percebe que eles falharam. E a Bíblia diz, o profeta diz que a iniquidade, ela cresceu tanto que ela era excessiva. E essa palavra excessiva, ela quer dizer estava demais, estava além da conta. E a gente para e dá uma olhada, às vezes, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa igreja, e a gente percebe que tem tanta coisa acontecendo, né? E tem uma frase que Gandhi ele diz, que eu gosto muito, onde ele fala o seguinte, que se nós queremos ver mudanças, nós precisamos ser a mudança. Então, não olhe para a sua igreja e pense assim, ah, mas se ela fosse assim ou se ela fosse assado, seria melhor. Peça para que Deus te capacite, para que você seja essa mudança, para que através de você, Deus opere maravilhas no meio do seu povo. Porque, irmãos, todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados. E cada um de nós somos chamados de uma maneira diferente. E todos nós que somos chamados temos uma responsabilidade. Porque olhar para dentro da nossa casa e perceber que está ficando complicado, tá. Mas eu não posso ser um daqueles que vai simplesmente olhar e cruzar os braços. Nós precisamos exercitar a nossa fé, exercitar aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, porque todos nós temos dons, todos nós somos capazes de desempenhar, na medida do chamado que o Senhor nos fez, aquilo que Ele nos permite fazer. Então, nós precisamos nos preparar para este selamento. Precisamos estar prontos para que não seja em nós visto esses pecados excessivos. Porque o pecado, ele não pode ser uma prática diária. O pecado, ele precisa ser um acidente em nossa vida. Porque quando nós condescendemos com aquilo que é errado, nós nos assemelhamos, infelizmente, ao dono do pecado. E nós somos chamados a nos assemelharmos a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Apesar de nós estarmos aqui, nós não somos daqui. Louvado seja Deus por isso. Devemos sentir saudades de Cristo. E aí o texto continua dizendo, o Senhor, a terra se encheu de sangue, a cidade de injustiça, e eles ainda dizem, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Mas aí a gente volta lá no comecinho do capítulo, lá no início do livro, Deus insistindo, clamando, pedindo para que o povo atentasse para a situação que eles estavam vivendo. Deus ele falou, olha, vocês precisarão passar pelo exílio, mas se vocês se entregarem, se vocês aceitarem a repreensão que está vindo sobre vocês, a peste, a fome e a espada não chegariam em vocês. Só que o povo de Israel, ele desobedeceu. E infelizmente a gente sabe que tudo isso que o Senhor já havia avisado a eles aconteceu. Nós estamos aguardando um novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça. E nesse aguardar, nós não podemos perder o foco, né? Existem algumas pessoas que dizem assim, ah, mas eu já estou cansada, Jesus já demorou, está demorando, quanto tempo ainda mais? Mas, irmãos, nós não podemos perder o foco. Devemos permanecer crendo, andando, aguardando e esperando. Não só de esperar, mas ter esperança, sabe? A esperança deve fazer parte da nossa vida como um verbo totalmente real, porque é isso que deve nos mover para frente, adiante. E aí a gente continua a leitura dizendo o seguinte, também, quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porém sobre a cabeça deles farei cair as suas obras. E o versículo 11, finalizando, eis que o homem que estava vestido de linho, e cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou dizendo, eu fiz
como me mandaste. Muito em breve, Jesus ele finalizará a sua obra de intercessão lá no santuário. E Deus ele dará a ordem, acabou. E quando isso acontecer, o justo continuará na prática da justiça e o ímpio continuará na prática da sua impiedade. E a pergunta que a gente deve fazer para todos nós, acho que neste dia, para nossa reflexão, é: Senhor, eu estou impedindo o selamento que o Senhor quer fazer sobre a minha vida? Porque quando eu sou selado, os meus frutos demonstram a quem eu pertenço. E que hoje, nesta manhã, todos nós estejamos dispostos a ouvir a repreensão do Senhor, a seguir de acordo com a vontade dEle. Porque a Bíblia diz, lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 2, que a perseverança dos santos, todos aqueles que serão selados, eles serão perseverantes. E esse mundo aqui não irá nos contaminar. Irmãos, em nome de Jesus, pela graça do Senhor, não olhe para a situação que nós estamos vivendo e perca a esperança, mas erga os olhos para o alto. Mantenha o seu olhar na vertical. Quando a gente para de olhar na horizontal, quando a gente para de olhar para a massa, para o ser humano, a gente se foca naquele que realmente vale a pena, a gente se motiva, a gente segue, porque a gente crê e espera e sabe e entende que a nossa redenção se aproxima. Então, permaneçamos firmes na fé, andando, vendo o invisível, porque a Bíblia diz que dias melhores virão, mas não dias aqui nesse mundo, mas na manhã do nosso grande encontro com Cristo Jesus, nosso Senhor. Que eu e você estejamos prontos, que estejamos selados e que as visões e todas as leituras bíblicas que tanto Ezequiel quanto todos os outros profetas que passaram antes e depois dele tiveram em relação ao povo escolhido do Senhor, nos ajude a lembrar que todos nós precisamos continuar caminhando. E naquela visão da irmã White, né? Vamos começar às vezes a nossa caminhada cheio de bagagens, mas no final nós estaremos praticamente só o farrapo, mas chegaremos para a honra e glória do Senhor. Que este seja o desejo do seu coração. Que esse seja o desejo do meu coração. Que a boa obra que o Senhor começou na sua e na minha vida seja completada. E que nós não sejamos aqueles que estão impedindo a ação do Senhor em nós, mas que nós escancaremos todas as entradas da nossa vida. Cuidemos dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, dos nossos pensamentos, que foi o que a lição falou no dia de hoje. Nosso pensamento não pode ficar perambulando em lugares, mas deve ser subjugado à vontade do Senhor. Porque se nós assim o fizermos, nós seremos felizes, né? Que é o hino que nós vamos cantar agora, finalizando nossa meditação nesta manhã. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus por essa mensagem tão especial. O Louvado seja final Deus. aqui, né, me chamou bastante atenção, porque o profeta Ezequiel, ele falou: eu tenho feito como tu me ordenastes. Louvado seja Deus, que nós também possamos fazer tudo aquilo que Deus tem nos falado, conforme Ele tem nos ordenaste. Em Nós vamos nome de encerrar, Jesus. então, agora esse primeiro bloco, com 2 orações. Roberta, você, então, vai fazer uma oração para terminar. Eu quero ver aqui quem vai levantar a mãozinha aqui para fazer a segunda oração.
Irmã Nice depois vai fazer a oração cantada. Tem alguém que gostaria de orar? Cristine? Vamos ter a Cristine e a irmã Terezinha. E depois vamos ter a oração cantada. Certo. Então, nós vamos dar então, início aos nossos momentos de orações. Pode orar, Roberta. Então, oremos. Senhor, nós queremos muito, Pai, que a tua obra, a tua boa obra que o Senhor já começou, seja concluída em nossas vidas. Aguardamos, Senhor Deus, com esperança esse novo céu e essa nova terra. E nós sabemos que o nosso percurso, o nosso trajeto aqui, nem sempre será fácil, mas nós acreditamos que o Senhor é o guia, que o Senhor é o nosso grande general. E por favor, Senhor Deus, em nome de Jesus, guia-nos pelos teus caminhos eternos. Fortalece, Senhor Deus, os teus princípios em nossa vida. Restaura a nossa fé. Encha-nos com teu Espírito Santo, para que, pelo teu poder e pela tua graça, Senhor Deus, nós alcancemos o céu, mas ao passo em que nossa caminhada continua, que nós levemos conosco, ó Pai, aqueles que pelo nosso caminho nós encontrarmos. Senhor, por favor, Deus bendito, ajuda-nos a passar por estes momentos de crise que a igreja tem enfrentado, a passar pelos momentos de crise que nós mesmos estamos enfrentando. A temperatura às vezes está alta, Senhor Deus, mas nós clamamos ao Senhor, o Senhor que é o dono de todas as coisas, que o Senhor nos alcance aonde nós estamos. Não permita que as tribulações da vida, não permita, Senhor Deus, que talvez os maus exemplos afetem a nossa fé, afetem a nossa direção, mas que agora do que nunca, o nosso olhar, a nossa mente, seja subjugada à tua vontade. Que os nossos olhos permaneçam aí no alto, Senhor Deus, vendo o invisível e esperando pelas promessas que irão muito em breve se cumprir. Prepara-nos, ó Deus, para este grande encontro, que todos nós estejamos lá para ver o Senhor face a face, porque nós estamos com saudade de Ti, ó Deus. Salva-nos para o Teu reino e nos guia neste dia para a honra e glória do Teu nome, por Jesus. Amém. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez, Pai, por estarmos nesta igreja, neste momento, na Tua presença santa. Nós agradecemos, Senhor, por Senhor nos acordar, Pai, todos nós, para fazermos parte do Teu povo desta igreja, para ouvirmos a Tua palavra, para orarmos juntos aqui, para compartilhar os momentos tão preciosos, mesmo distantes umas das outras, nós podemos compartilhar juntos, ó Pai, aqui na Tua presença. Muito obrigada pela Tua presença. Pai, eu peço, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, derrama sobre cada um de nós o Teu Espírito Santo, como a irmã falou, nós estamos vivendo, Pai, vivenciando na igreja tempos muito difíceis, crises, ó Pai, e nós precisamos muito do Teu poder, porque nós Meu Deus. tenhamos força para nós discernir, Pai, as trevas da luz, discernirmos a verdade, Pai. Pai, por misericórdia, como precisamos de luz, de entendimento, como nós precisamos do Teu Espírito Santo, Pai, para nós discernir o verdadeiro do falso, porque são muitas vozes, são muitas luzes que têm vindo, e nós precisamos de sabedoria para discernir o verdadeiro do falso. Eu rogo, Senhor, Pai, por cada família representada, por cada um de nós que estamos nessa sala, todos nós que estamos passando por essa crise, eu rogo, Senhor, dá-nos sabedoria dos altos céus, dá-nos entendimento, dá-nos o Teu Santo Espírito, para nós permanecermos firmes, inabaláveis na Tua presença. Eu quero pedir, Senhor, tantas pessoas, Pai, que têm sido sacudidas, estão desviando por outros caminhos, Pai, estão apostatando da fé. Eu rogo, Senhor, por esses irmãos que nós amamos tanto, que nós estamos vendo, Pai, distanciando do Senhor, por acreditar, Pai, em heresias, em coisas que não é verdade, que não está de acordo com a Tua palavra. Eu rogo, Senhor, por cada um desses irmãos nossos, resgata,
converte, traz de volta para o teu redil por misericórdia. Quero clamar ao Senhor por todas as pessoas, o Pai, que fazem parte dessa sala, que tem entrado nessa sala cada manhã, também pelas pessoas que são responsáveis para fazer essa sala acontecer, que têm trabalhado arduamente, Pai, para cada manhã manter essa sala aberta. Abençoa essas irmãs, Pai, derrama sobre elas o teu Santo Espírito, e sobre cada um de nós que aqui entramos, Pai, nos batiza, nos revela o teu poder, e nos ajuda, Pai, a mantermos na tua presença. Dai-nos hoje um dia abençoado, um dia de vitória sobre o pecado e um dia de comunhão com o Senhor. Eu te rogo essas bênçãos, te agradeço por tudo, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Senhor, continuando na tua presença, Paizinho, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura eternamente, meu Pai. Muito obrigado porque aqui o Senhor tem, meu Deus, repetido tantas mensagens de advertência, tantas mensagens de despertamento para o teu povo. E hoje, meu Deus, o Senhor reafirmou mais uma vez a necessidade, meu Pai, de chorarmos e gemermos pelas abominações que acontecem no meio do teu povo, para que sejamos selados, meu Deus. Nos ajuda, Senhor. Nós não temos amor em nós mesmos. Dá-nos do teu amor, Senhor, para que nós possamos gemer pelas almas que estão se perdendo, meu Pai. Tem misericórdia, não nos deixe tirar o foco do Senhor para que nós mesmos não nos dispersemos pelo caminho, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia. Venha dar-nos, meu Deus, sabedoria dos céus, meu Pai, para que possamos permanecer neste caminho, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos pelas almas que estão se distanciando, dispersando, pelas ovelhas perdidas, meu Deus. Que o Senhor possa ser o pastor, que o Senhor seja o pastor para elas, que venha resgatá-las para o teu redil, que o Espírito Santo do Senhor venha incomodá-las, meu Deus, para que elas voltem para os teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, não nos deixe perder a nossa salvação por nada, meu Pai. Permaneça conosco, que o Espírito Santo, Senhor, seja o nosso guia sempre. Que o Senhor venha com cada um aqui dessa sala que tem escutado essas mensagens, que nós possamos ser os atalaias que o Senhor vai usar nos breves dias que virão, meu Pai, para levar essa mensagem, meu Deus, ao mundo, que nós estejamos revestidos do Santo Espírito do Senhor. Nos derrama, Senhor, a porção máxima em nossas vidas, para que nós estejamos capacitados, meu Deus, para fazer essa obra, meu Pai. Em nome de Jesus, nos sela, Senhor, nos purifica, Pai, nos santifica a cada dia. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, meu Deus, a nos libertar de tudo que tem nos tirado o foco do Senhor. Limpa as janelas de nossas almas, Senhor, e fecha-as para que o inimigo não tenha mais poder, não venha mais, meu Deus, com suas bandejas para nos atrair, nos distrair do caminho do Senhor. Eu entrego, meu Deus, a Roberta em tuas mãos, sua família, abençoe a vida dela, meu Deus, o ministério dela, que o Senhor continue abençoando, meu Deus, cada um aqui nessa sala, e que nós sejamos firmes, meu Deus, no nosso propósito de buscar nossa santificação diária. É que eu te peço agradecida, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei,
fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Amém. Amém. Obrigada, irmã Nice, pelo seu louvor nesta manhã. Bom, gente, a Cristine fez um comentário aqui, né? Ela disse: esta mensagem está sendo repetida sempre. Eu mesmo a passei na igreja sábado. Deus quer nos despertar quanto à necessidade de gemer pela salvação dos outros. Meus queridos, no âmbito de Deus não tem coincidência. Ontem nós fizemos esse comentário aqui exatamente sobre Ezequiel 9, verso 4. Vocês estão compreendendo que Deus ele está repetindo? A minha Bíblia ela estava marcada com a caneta exatamente em Ezequiel 9. Por quê? Porque Deus ontem usou esse texto, né, para a gente falar e considerar, e hoje a Roberta vem aqui e novamente fala sobre esse assunto. Então, quando Deus repete, é porque Deus quer nos mostrar alguma coisa, né? E eu fico maravilhada com isso. E eu quero, né, ler para vocês aqui. Ontem eu li uma parte do texto, né, de Ellen White, que está no livro Testemunhos Seletos, no volume 2, na página 64 até a 66, ela vem falando exatamente sobre esse verso, que é o verso 4, né, que nós temos que suspirar e gemer, né, por causa das abominações que estão sendo feitas no meio do povo de Deus. Então, olha o que Deus espera de nós, né? Ela fala o seguinte: na ocasião em que o perigo e a crise da igreja crescem, o grupo que permanece na luz está suspirando e clamando por causa das abominações cometidas na terra. Mais especialmente, porém, suas orações subirão em favor da igreja, porque seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo. As fervorosas orações destes poucos fiéis não serão em vão. Quando vier o Senhor para exercer vingança, virá também como protetor de todos que conservarem pureza da fé e se guardarem incontaminados do mundo. É nesta ocasião que Deus prometeu vingar seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite. Esses que suspiram e gemem haviam estado a pregar as palavras da vida, haviam reprovado, aconselhado e suplicado. Alguns dos que estavam desonrando a Deus aprenderam e humilharam o coração diante dele. Mas a glória do Senhor apartara-se de Israel, se bem que muitos ainda continuassem as formas da religião, faltava seu poder e sua presença. Ao tempo em que sua ira se manifestar em juízos, esses humildes, devotados seguidores de Cristo se distinguirão do resto do mundo pela angústia de sua alma. O que vai fazer diferença entre os irmãos da igreja? Meus queridos, aqui fala que o que vai distinguir vai ser a angústia de sua alma, a qual se espreme em lamentos e pranto, reprovações e advertências, ao passo que outros procuram lançar uma capa sobre o mal existente. O que vai fazer diferença, então? Vai ter aqueles que vão jogar uma capa em cima do pecado e está tudo bem, mas aqueles que suspiram e gemem, essa vai ser a diferença entre
aqueles que realmente se preocupam pela salvação do seu irmão. Amém. E desculpam grande impiedade reinante em toda parte. Os que têm zelo pela honra de Deus e o amor pelas almas não se calarão, a fim de granjear o favor de ninguém. Olha, então, as pessoas não vão se calar, né? Sua alma justa aflige-se de dia a dia pelas obras e costumes, profanos dos ímpios. São impotentes para deter a impetuosa torrente da iniquidade, e assim enche de dor e sobressaltam. Lamentam diante de Deus ver a religião desprezada nos próprios lares daqueles que recebem grande luz. Olha como que vai ser aqueles que suspiram e gemem. Eles lamentam diante de Deus ver a religião desprezada nos próprios lares daqueles que receberam grande luz. Irmãos, que nós não sejamos essas pessoas, porque a cada manhã nós estamos recebendo aqui grande luz. Lamentam-se e afligem sua alma, porque encontram na igreja orgulho, avareza, egoísmo, engano, quase de toda a espécie. Então, olha aqueles que estão suspirando e gemendo. Por que eles estão suspirando e gemendo? O que eles estão vendo dentro da igreja? Eles lamentam e afligem sua alma porque se encontra na igreja orgulho, avareza, egoísmo e engano quase de toda espécie. O Espírito de Deus que se impulsiona a aceitar a reprovação é espezinhado, ao passo que os servos de Satanás triunfam. Deus é desonrado, a verdade tomada de nenhum efeito. A classe que não se entristecer por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. Essa foi a parte que eu li ontem, mas eu não tinha lido o resto. Então, a classe que não se entristecer pelo seu próprio declínio espiritual e nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. Olha o que a Roberta falou aqui. Irmãos, isso aqui é muito sério. O Senhor comissiona seus mensageiros, os homens que têm armas destruidoras nas mãos. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciões, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar dos depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído seu depósito. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisavam esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram. Essas palavras fortalecem a incredulidade e dizem: o Senhor não fará bem e nem mal. O que nós estamos ouvindo todo dia na igreja? Que os tempos mudaram. É como se Deus precisasse de se adaptar a nós, né? Porque os tempos mudaram. É demasiado misericordioso para visitar o seu povo em juízos. Assim, paz e segurança é o grito de homens que nunca mais ergueram uma voz como uma trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos que não querem ladrar. Olha como que as pessoas são chamadas. Aquele que não suspira pelo seu erro e nem pelo do irmão, ele chama de cães mudos, que não querem ladrar. São aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, virgens e crianças, todos perecerão juntos. Irmãos, eu estou aqui assim em choque com essa mensagem e com esse texto, porque Deus está nos acordando essa manhã e o objetivo de Deus essa manhã é nos acordar e nos despertar
que nós temos que clamar pelos nossos pecados, primeiramente pelos nossos, mas suspirar e gemer, chorar pelos erros da igreja, que está cheia de pecados, mas essa é a igreja de Deus. Mas se você se torna um cão mudo, se você se tornar um cão mudo que não quer ladrar, esses sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Então, quando você se torna um cão mudo e fala assim, não estou nem aí, cada um com os seus problemas, você está se tornando um cão mudo. E a justiça de Deus vai cair sobre você. Que Deus possa nos ajudar, que Ele possa nos estar ensinando nessa manhã o que Ele quer verdadeiramente nos falar. Quando Deus repete, né, é porque Ele está querendo nos ensinar alguma coisa. A Cristina pregou sobre esse assunto, né, Cristine? E isso se confirmou mais uma vez para você, essa mensagem. Como Deus fala através dos seus profetas, como Deus traz os seus mensageiros aqui a cada manhã para confirmar aquilo que Ele quer nos ensinar. Louvado seja Deus por essa mensagem. Nós vamos agora, então, dar espaço aqui a Cristine. Cristine, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Elô. Bom dia, gente. Então, é verdade. Eu preguei no sábado, falei sobre isso, né? Falei sobre o selamento, como ela falou hoje também, e eu fico triste porque a gente vê a nossa igreja, ela encaminhando, né, para o que o mundo, né, está caminhando. Igual eu falei aí, Jesus, ele veio trazer a espada, e nós temos que estar com a espada embanhada para proclamar essas mensagens, né, que não são de paz, né, mas o nosso povo, eles estão pregando a paz, né, pregando paz em detrimento da verdade, você entendeu? Então, a gente fica triste, né, porque nós precisamos ser os Elias, né, o terceiro Elias, pessoas de coragem, pessoas de fé, né, como foram os pioneiros, como foram, né, tantos que morreram por Cristo, e as pessoas estão se atemorizando, né, estão retrocedendo, né, ao invés de avançar com a mensagem que tem que ser dada, custe o que custar, né, está retrocedendo a mensagem de paz. E não é isso que Deus espera de nós, né? O mundo está em guerra, o mundo está clamando por paz, mas nós devemos clamar pela volta de Jesus. E para que Jesus volte, tem que se cumprir, né, tudo que tem escrito na palavra de Deus. E é esse nosso papel de estar proclamando a verdade. É isso que eu tinha para considerar. Roberta, você quer complementar? Lu, só uma coisinha que eu acabei não falando, porque na hora o Espírito é que vai guiando, mas que eu acho interessante, assim, que eu achei, assim, de tudo nesse texto, todo ele, mas é que o texto, ele não fala de pessoas que saíram da igreja para chorar pelas coisas erradas que se fazem no meio dela, né? Mas o texto, ele é bem claro em falar que as pessoas, elas permaneceram na igreja, chorando, né? Orando, clamando, buscando o Senhor misericórdia. E a gente percebe que às vezes as pessoas, elas se frustram e saem da igreja porque pensam assim, ah, não, aqui já virou, né? Já está bagunçado demais. E a gente percebe que o texto, ele é bem claro em dizer que aqueles que permanecerem fiéis, os fiéis do Senhor, os selados, eles não saem, mas eles permanecem, crendo, esperando, clamando, orando e chorando, né? Buscando do Senhor as respostas. Porque é aquilo que você falou. A nossa igreja, ela continua sendo militante, mas em breve ela será triunfante para a honra e glória do Senhor, né? E a gente não pode perder isso de vista, que apesar de haver falhas e erros, a igreja ainda é a menina dos olhos do Senhor aqui na terra e é a igreja verdadeira, né? Mas louvado seja o Senhor, porque apesar de ser falha, muito em breve ela será triunfante para a honra e glória dele, né? Então é isso que a gente tem que continuar crendo, né? Chorando, gemendo, clamando, intercedendo, mas dentro da igreja.
porque fora dela a gente também vai estar perdido, né? Verdade, Roberta, né? O que que Deus quer de nós? Ele quer que nós tenhamos o coração de Jesus Cristo. Ele quer que a gente tenha o coração de Moisés, né? Ele quer que a gente tenha o coração de Abraão, que a gente interceda, nem que seja por uma única alma, né? Então, lá no céu vai ter pessoas que amam, pessoas que lutaram intensamente pela sua vida e pela minha vida, né? Que se ajoelharam, que oraram, que intercederam uns pelos outros. É isso que Cristo quer exercitar em nós. Nós precisamos de exercitar o amor e não o individualismo, né? E não o próprio eu. Quando você intercede pelo outro, que você fala, Senhor, tem misericórdia de fulano, de Beltrano, tem misericórdia, né? Porque as pessoas vão ter que ter nome, né? Então é isso que Cristo quer ter de nós, esse comportamento de amor. Moisés, ele disse para Deus, né, que riscasse o nome dele do livro da vida, se não fosse para ele salvar aquele povo rebelde, aquele povo que constantemente virava as costas para Deus, que murmurava contra Deus. Ainda assim, Moisés clamava por aquele povo. Moisés não saiu do meio do povo, né, Roberta? Ele continuou lá, no meio daquele povo rebelde, Com certeza. murmurador, né? E é isso que Deus também está nos ensinando, que nós também devemos continuar, né, a lutar pelo nosso povo, a orar pelo nosso povo, a interceder pelo nosso povo, porque são muitos os pecados, né, que Ellen White viu dentro da igreja. Ela viu o orgulho, a avareza, ela viu o egoísmo, ela viu o engano, quase de toda espécie. Irmãos, o que que é engano de quase toda espécie? Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, o que é isso? O que que quer dizer engano de quase toda a espécie? Quantos pecados que serão relatados aqui, né? Se pudesse ser escrito esses enganos de quase todas as espécies. E isso nós não estamos falando lá fora do mundo, não. Nós estamos falando da igreja, é do povo de Deus, é do povo que está recebendo a luz. A cada manhã, o povo que está recebendo a luz. Que pecado de quase todas as espécies são esses? Então, Ellen White fala assim, olha, interceda primeiro pela sua vida. Porque para você interceder por alguém, você tem que interceder pela sua. Você tem que começar pela sua. Foi isso que a Roberta também falou aqui. Interceda pela sua. Porque como você vai pedir para alguém se você não pede primeiramente pela sua? Então, interceda pela sua vida para que você possa, então, suspirar, gemer. Você possa chorar pelos pecados da igreja, assim como Moisés chorou. Assim como Abraão intercedeu pela vida ali das pessoas que iam sofrer o juízo de Deus em Sodoma e Gomorra. É esse o sentimento que Deus quer ter, colocar em nós. Vamos ver se tem mais alguém. Ah, irmão Mário, seja bem-vindo. Pode abrir seu microfone. Bom dia a todos. Bom dia. Irmã, na verdade, eu queria dar aqui um testemunho bem breve. Sim. Eu tinha, algumas semanas atrás, pedido oração por uma causa, certo? E, para a honra e glória do Senhor, essa causa já começou a se desenrolar. Então, quero agradecer as orações e avisar para as irmãs que as nossas orações Deus atendeu e está realizando aquilo que é o melhor para a gente aqui, tá? E queria pedir mais uma vez oração, agora por uma outra causa, que essa, aos meus olhos, aos nossos olhos, é uma causa bem mais difícil. Mas a nossa fé
ela tem o poder, né, de, ao nós orarmos a Deus, Deus, ele nos conceder os milagres. Então, eu peço aos irmãos que orem, né, por mais uma causa que aparentemente aos olhos humanos é difícil, né? Mas para Deus nada é impossível, tá bom? Era só Amém. isso. Vamos Passando. colocar então, né, o nome do irmão Mário, mais uma vez, né? Vamos interceder para que Deus possa ser com o senhor, tá, irmão Mário? Mais Amém. alguém gostaria de considerar? Bom, eu não estou vendo mais nenhuma mãozinha aqui levantada, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor hoje falou poderosamente nos nossos corações. Como nós temos aqui aprendido a cada manhã tantas mensagens, né? Eu estou vendo aqui o Éden com o microfone aberto. Irmão, você gostaria de fazer alguma consideração? Eu quero agradecer, né, pela mensagem que alerta para todos nós, né, que primeiramente nós, né, cada pessoa individualmente, pela igreja, e como às vezes essas mensagens assim parecem ser mensagens muito tristes para a gente. É como se fosse assim, se você não buscar a Deus, é como se fosse um cristianismo vazio, né? Ou como se diz, cisternas rotas. E que cada um de nós possamos, que nós possamos sentir fortalecidos, porque tem hora que dá vontade de falar assim, não, eu vou acordar 5 horas, eu vou ficar com sono de dia, né? Mas que Deus possa dar força para cada manhã nós estarmos aqui, né? Buscando ao Senhor e que tudo possa assim, não vou falar que melhorar nessa vida, mas que o Deus possa abrir os caminhos, né? Tem um problema também em justiça que está em nome até da minha esposa, a Gláucia, e que Deus possa prover o meio certo, né? Tem como diz o nosso irmão também pediu aí, que nós possamos orar, porque tem muito, se for falar para todas as coisas que a gente quer, precisa, o tempo não dá, mas que nós possamos orar um pelos outros. É meu pedido de Amém. agradecimento. Que bom que o Senhor nos levanta, né? O Espírito Santo tem nos acordado a cada manhã, porque quando nós aqui viemos, nós sentamos no banquinho da escola de Jesus Cristo. E aqui, nesse banquinho da escola de Jesus Cristo, a cada manhã, o Senhor está preparando a nossa caminhada rumo à Canaã celestial. Louvado seja Deus porque você chegou aqui essa manhã e porque aqui na escola de Jesus Cristo, todos os dias nós temos algo a aprender. Bom, irmã Glorinha, seja bem-vinda, pode abrir seu microfone. Bom dia, Elô, bom dia, família de Deus. Que alegria estar com vocês hoje, apesar que eu entrei um pouquinho atrasada, né? Mas ainda deu poder pegar um pouco da mensagem da irmã Roberta aí, que para mim foi uma bênção, foi um bálsamo, mas também foi uma exortação e uma advertência, né? Uma exortação e advertência para a minha vida, e eu creio que para a vida de cada um de nós. Eu puxei a carapuça e amarrei, porque a gente precisa, né? A gente necessita, igual ela falou, se eu for joio, que Deus tenha misericórdia de mim e me ajuda, né? Porque eu não quero ser joio, eu não pretendo ser joio, mas que Deus tenha misericórdia, só pela graça de Jesus, pelo poder que está no sangue de Jesus, que nós devemos ser purificados. Por isso estamos lendo a lição aí, fala sobre o crisol, né? O crisol dói, o crisol é acalorento, mas nós precisamos passar pelo crisol para ser purificado e para estar apto, né, a ser o remanescente e receber o salamento de Deus, né? Que Deus possa ser conosco
Eu agradeço muito a Deus, porque hoje eu pude entrar na sala de consagração hoje, e nós, sempre que eu entro, a mensagem, eu tomo para mim, gente, com sinceridade mesmo, porque eu necessito da misericórdia de Deus. Necessito demais da misericórdia de Deus na minha vida, para que eu possa ser luz, para que eu possa ser instrumento, para que eu possa ser capacitada, para que eu possa ser orientada, aconselhada e guiada pelo Espírito Santo cada dia da minha vida, né? Então, estou muito feliz mesmo de estar com vocês aqui. E, inclusive, Heloísa, pedi você o livro e a página que você leu, que é esse texto maravilhoso, essa joia preciosa que você leu para nós aí. Tá bom? Deus abençoe. O livro, irmã Glorinha, é o livro Sim. Testemunhos Seletos, é o volume 2, a página 64 a 66. Irmã Glorinha, só concluindo, né? A senhora falou aí dos crisóis, tem uma frase que fala o seguinte: às vezes Deus não cura você de um problema, porque Ele precisa do seu problema para curar você, Verdade. né? Eu não Então, falo por isso. Deus é muito lindo. Bom, gente, é, eu não estou vendo mais nenhuma mãozinha aqui levantada, né? Nós, então, vamos estar aqui encerrando. Roberta, sua mão está levantada, você quer falar mais alguma coisa? Não, Elô, ela só, acho que eu acabei esquecendo de tirar a mãozinha, mas louvado seja Deus. Olha, então que Deus nos abençoe, né? Irmã Glorinha, a senhora pode, então, terminar esse momento com oração? Eu queria ver com a irmã Nice. Irmã Nice, a senhora tem como cantar o hino 230? Posso, irmã? Ah, então tá bom. Após, então, a oração aqui da irmã Glorinha, a irmã Nice, então, vai cantar o hino número de 230. Sim. Então tá. Pode orar, Vamos Glorinha. lá. Eterno e poderoso Deus, grandioso Pai que habita as mansões celestiais, louvado e exaltado, bendito seja o teu santo e bendito nome, acima de tudo que há na terra, no céu e no mar, bendiga o seu nome, Senhor, porque tu és digno de ser louvado e honrado e glorificado, Senhor. Tu nos criaste, nos trouxeste à vida para estarmos nesse mundo tão tenebroso, mas como mensageiros, como discípulos, como trigo, que precisa ser o trigo puro, purificado, para sermos luz, para sermos sal da terra, para sermos instrumento nas suas santas mãos, para sermos os atalaias, conforme a mensagem que ouvimos hoje da nossa querida irmã Roberta, para sermos os seus embaixadores aonde o Senhor mandar e aonde o Senhor ordenar. Por isso eu te peço nesse momento, Senhor, continue abençoando cada um que entrou nessa sala hoje. Cada um, Senhor, que são, como diz a irmã Nilce, responsáveis de guiar essa sala, de estar atento para que a sala aconteça todos os dias, e que o Senhor nos use e nos capacita, Senhor, para ser essa atalaia, para ser esse, como se diz para Josué, ser forte e corajoso. Precisamos ser forte e corajoso no Senhor, Pai. Ter a ousadia do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para desejarmos, Senhor, a salvação daqueles que nos rodeiam, daqueles que estão em trevas, Senhor, e não enxergam uma mínima possibilidade de salvação. É para essas pessoas que temos que ir até elas, essas pessoas, Senhor, que só nos capacitam, nos orientam, nos aconselham, nos exorta para irmos até elas, Senhor, para chorarmos, gemermos pelos pecados, Senhor, das pessoas que estão em trevas, meu Deus, porque não conhecem, estão esperando alguém, está esperando eu, está esperando a Heloísa, a irmã Nice, a irmã Terezinha, a irmã Roberta, esperando cada um de nós, meu Deus, esperando alguém para estender a mão e mostrar, Senhor, ali a palavra do Senhor, o Senhor falando conosco e falando com essa pessoa que o Senhor a ama e que o Senhor quer ver no reino dos céus.
Ó Deus, seja conosco. Nos ajuda a absorver essa mensagem, meu Deus. Ajuda a absorver essa mensagem para colocar na nossa vida diária, meu Deus. Que é uma mensagem muito importante, meu Deus. E que nós devemos ter essa terra cultivada em nós, germinando aí, Senhor, as sementes dos frutos, meu Deus, que foram lançadas, as sementes que foram lançadas nos corações. E interceder para que essas sementes que foram lançadas e continuaremos ainda lançando, possa germinar e possa dar frutos para a honra e para a glória do Senhor. Fique o Pai, mais uma vez, com essa sala da consagração, que vamos consagrar mesmo, fazer jus a esse nome, consagrar cada dia a nossa vida, estar ali, Senhor, nas suas santas mãos, colocar ali, Senhor, mesmo que gemendo, chorando, doendo, o calor está ardendo demais, mas precisamos ser purificados, Senhor. Precisamos dar alto brilho, Senhor, para que possamos ser refletida a imagem do Senhor em nós, para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. É que eu lhe peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Se paz a mais dor, se me deres gozar, se doa mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, oh, sim, certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Jesus, meu Senhor, ao morrer sobre a cruz, livrou-me da culpa e do mal. Salvou-me, Jesus, oh, Messias sem igual. Sou feliz e hoje vivo na luz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me buscar. E então lá no céu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus, que nós possamos ter hoje um coração bem feliz, porque nós temos um Jesus que se compadece de nós, né? Estamos muito felizes também porque várias pessoas têm entrado na sala, né, nos últimos dias. Nós gostaríamos de dar aqui as nossas boas-vindas a esses irmãos que têm entrado, a Dione, o Éden. Se eu esquecer de alguém aqui, me perdoe, né?
Nós temos aqui a Miriam, que também tem entrado aqui nos últimos dias, que vocês possam se sentir abraçados, né, por todos nós aqui, e nós somos uma família que temos o mesmo desejo. O nosso desejo é caminharmos rumo à Canaã celestial. E Deus proveu essa igreja virtual para que possa nos sustentar e nos orientar. Eis o caminho, andai por ele. Que esse possa ser o seu desejo, de trilhar uma caminhada junto a esse grupo. Porque, como diz a Roberta, nós vamos sairmos com mala, mas vamos chegar somente com a roupa do corpo. Essa foi a visão de Ellen White. Mas o importante é a gente chegar no fim dessa caminhada. Que Deus abençoe o seu dia. E amanhã estaremos de volta às 5 horas da manhã, aqui no Brasil, às 9 horas da manhã em Portugal e na Inglaterra. Então, que você possa estar aqui de volta para, mais uma vez, estar ouvindo a voz do Senhor. E até amanhã, pessoal. Que Deus possa ser contigo. Amém. Deus abençoe. Amém. Até amanhã, pessoal.